Olá, pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais um Segurança com Leveza, esse podcast que quer falar sobre segurança e relações do trabalho de maneira leve. Segurança não precisa ser chato, segurança pode ser fácil, nunca vai ser simples, e a gente sempre vai ter que ter muito rigor. Mas a gente pode fazer isso com leveza, não é mesmo? Lembrando que o objetivo desse podcast, o maior deles, é levar informação de qualidade para todos os cantos. O meu maior propósito é que alguém assista esse podcast, escute as dicas do nosso convidado e use. Fale, olha, dá para fazer isso aqui na minha operação. Vou usar no DDS, vou usar no treinamento, vou usar a ideia, vou fazer, vou adaptar para a minha operação. Essa é a nossa principal ideia. Então... Pessoal, antes de começar o nosso episódio, Vivi, tem um recado do nosso patrocinador. Então, a Projeté Industrial, que é especialista no desenvolvimento de soluções para separação sólido-líquido, ela atua no mercado sucroenergético, mineração, papel e celulose e saneamento, sempre com foco em eficiência e confiabilidade. E se você quiser saber mais, vai ficar o QR Code no canto da nossa tela e se você tiver interesse em nos patrocinar, entre em contato através do nosso Instagram. E bora para o episódio. Eu vou primeiro fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher loira, cabelo na altura do ombro, olhos castanhos. Hoje eu estou de batom meio vinho. Estou com uma blusa nude de lãzinha, porque está bastante frio. Estou em São Paulo hoje, está frio. E vou apresentar o nosso convidado. Nosso convidado de hoje é o Marco Ornelas. Ele é um amigo querido da pós. A gente começou a conversar lá na pós, depois a gente fez alguns trabalhos juntos, principalmente quando a gente começou a falar de risco psicossocial. A gente não vai falar de NR1 hoje, porque o Marco tem coisas assim muito diferentes de NR1 para trazer para todo mundo, tá? Então o Marco, ele é psicólogo, ele é consultor, ele é designer organizacional, vai explicar para a gente o que é isso daí, que eu acho que é uma coisa muito importante a gente botar olho nisso daí, né? E ele é CEO das empresas Ornelas Consulting e 157 Next, que é uma plataforma de uma comunidade que está assim, estruturada e está muito legal também. E hoje a gente fala um pouco da comunidade, eu acho importante. Tá? Ornelas, se apresenta, por favor. Legal, obrigado, Viviane. Então vamos lá, minha autodescrição. Sou um homem branco, 68 anos de idade, os cabelos poucos que existem, são todos brancos, barba, bigode também. Estou usando um óculos com aro transparente, só tem uma parte preta em cima do meu óculos. Eu estou na minha sala, no meu escritório, atrás de mim eu tenho um abajur de um lado, uma persiana, tenho livros, CDs, coisa velha, mas tenho. E eu tenho um relógio atrás de mim também, marcando o horário que estamos, né? E tenho livros, inclusive os meus livros estão ali na estante. Uhum. Eu estou vestindo uma blusa verde de gola alta também, estou em São Paulo e está bastante frio ainda, aqui na minha sala eu tenho um pequeno aquecedor que ajuda a deixá-la um pouquinho mais quente, né? Essa sala, ela não bate sol, então fica mais quente, né? Aliás, fica mais fria, então o aquecedor ajuda a esquentar. Sua. A gente não está acostumado com todo esse tempo de frio, né? Verdade. Esse ano está fazendo bastante frio. E aí, prazer, tô aqui. Vamos lá, o que a gente vai falar? Eu gostaria que você primeiro falasse dessa coisa do design perfeito. Eu acho que eu fui acompanhando um pouco, né, desse trabalho, eu acho uma coisa muito legal, mas eu não sei se todo mundo conhece o que é este processo, então eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele. Então, design organizacional é um nome, enfim, pomposo, né, o design, que é o desenho, né, das organizações, né? Ele foi um insight que eu tive, né? Acho que é a melhor coisa, foi um insight que eu tive um dia, assim, deu um estalo, literalmente. Eu estava estudando design thinking, né? Que é metodologia, é uma abordagem, não é uma metodologia, mas é uma abordagem de pensar soluções para os problemas complexos, né? Quem já ouviu falar, design thinking é isso, é uma abordagem muito usada lá atrás por grandes empresas que estão repensando os problemas complexos, né? E quando a gente fala em problemas complexos, a gente fala de problemas que tem o homem envolvido, né? Os homens, as pessoas, né?
a humanidade está envolvida. E na mesma ocasião, eu estava estudando design thinking, eu estava fazendo um mestrado, que foi o meu mestrado, em biologia cultural, com Maturana, no Chile, enfim. E eu estava, isso é data de 2013, 2014, eu estava tendo acesso a um livro que hoje já está editado no Brasil, que é o Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. E eu estava lendo esse livro em PDF e em inglês ainda, Viviane, e eu achei fantástico. Esse livro mexeu muito comigo, porque ele faz uma proposição de que, assim, bem em linhas gerais, de que as organizações, do jeito que elas vieram até aqui, não são as organizações que nós vamos para frente, e precisamos reinventar as nossas organizações, né? Principalmente com um eixo centrado no humano, né? Porque a gente construiu as organizações não pensando no humano, né? E quando eu me refiro ao humano, eu estou me referindo não só às pessoas que estão dentro da organização, mas fora da organização, né? Estou me referindo aos fornecedores, estou me referindo às famílias, estou me referindo aos clientes, a todo o entorno, né? As organizações não foram pensadas e desenhadas para isso, né? E o design organizacional, então, é isso, uma disciplina, uma área que tenta, de alguma forma, ajudar as organizações a se reinventarem, a se redesenharem, né? Então, a gente fala de estrutura organizacional, de processos, de pessoas, de fluxos de informação, decisão, cultura, estratégia, quer dizer, todos esses elementos, como é que a gente faz isso olhando para esse novo desenho organizacional, esse novo futuro, né? Então, um pouco isso. Eu acho que isso, o que você descreveu bem é a vida da segurança, né? A gente tem que estar sempre se reinventando, porque a criatividade vai acontecendo e a gente tem que inventar algum controle para a criatividade, né? Então, eu acho que é o nosso dia a dia, quando a gente fala especificamente de segurança. Mas eu falo que eu tenho o bingo do podcast. Em todo episódio tem algumas situações, algumas palavras que se repetem, e uma delas é mudança. Todo mundo entende que não dá para 2026 ser igual a 2025, a gente tem que mudar. Eu sei que o mundo muda sempre, né? E a gente não tem condições de ser estático, mas muda. Mas a gente está num momento assim que a gente está atrasado para a próxima mudança, né? Quando a gente fala de relação com pessoas e quando a gente fala de estrutura. Em tempos de inteligência artificial, como a gente consegue construir um ambiente e uma cultura centrada no humano? Legal. Viviane, eu acho que olhar para o humano e fazer uma cultura e uma organização centrada no humano está mais do que na hora de que a gente faça isso. Isso independe dos avanços da tecnologia, isso independe da inteligência artificial, né? Que, por sua vez, alguns autores dizem que não é tão inteligente e nem é tão artificial assim. Pois é. Mas, assim, eu acho que... Porque, assim, no fundo, tudo é para o humano, né? Assim, eu não sei por que a gente esqueceu disso, né? Em que ponto da nossa jornada e da nossa trajetória nós esquecemos isso. Tudo é para o humano, né? Sim. Mesmo uma tecnologia, né? Vamos pensar uma tecnologia que a grande maioria de quem está nos ouvindo usa, que é o Waze, por exemplo, né? É para o humano, né? Ele foi, primeiro, criado por humanos, para humanos, né? Assim, no fundo, todos os processos de inovação e toda a tecnologia, né, ela deveria vir para trazer felicidade, ou, num certo sentido, se for muito romântico, satisfação das pessoas, né? Ou tornar nossa vida melhor, né? Que é o que o Waze fez, né? Né? Eu estou na frente de um computador, eu estou agora numa transmissão tecnológica para nos facilitar a vida. Então, assim, toda a tecnologia ela precisa vir, e parabéns que venha, e eu não tenho nenhum problema que ela venha, mas desde que ela venha o quê? Para tornar a nossa vida melhor, tornar a nossa vida mais feliz, né? Ainda que muitas vezes a gente possa questionar um pouco essa zona de conforto, enfim, mas essa é uma outra conversa, né? Mas é um pouco isso. Então, acho que a primeira coisa é a gente tomar um pouco de cuidado com essa dicotomia que a gente acabou criando e separar o mundo em humano e máquina, assim,
Para mim não tem essa separação. Uma coisa, né, tá conectada na outra, né? Mais do que máquinas, a gente está falando de humanos, porque foi feito para humanos. Então, acho que essa é a primeira questão, né? Centrado no humano, para mim, é só resgatar a nossa essência, resgatar o nosso propósito. A máquina é uma questão, mas tem um propósito. O Waze nasceu para quê? Para facilitar a vida das pessoas, né? O WhatsApp facilitou a vida das pessoas. Ou não, né? Oi? Ou não. Quer dizer, na verdade, ela nasceu para facilitar, né? Assim, Sim, ela nasceu. A gente é que, de alguma forma, está usando mal, né? Aí é uma outra questão, né? Como é que a gente está usando essa tecnologia? Como é que a gente usa a inteligência artificial, por exemplo? Eu tenho visto muitas pessoas usarem de forma inadequada, né? E acho que, inclusive, é muito possível, é muito provável, né, que a gente vai ter aí, com certeza, uma humanidade, vamos dizer, desculpe a expressão, mais burra, mais ignorante, menos inteligente, né? Porque, de alguma forma, tá buscando as respostas lá nesses oráculos da vida que são as inteligências artificiais, né? Nem sabe fazer boas perguntas e não sabe fazer uma análise crítica da resposta que vem. A anotação que eu fiz aqui para a gente falar um pouco, porque a gente já conversou em alguns momentos sobre essa questão do vamos humanizar o ambiente de trabalho, mas assim, até agora os ambientes de trabalho são basicamente humanos, né? Então, será que a gente em algum momento perdeu o básico, né? Do respeito, do olhar, perdeu o básico, né? E a minha anotação foi exatamente isso, né? O pensamento crítico, a noção de realidade. Será que a gente está perdendo um pouco a noção de realidade, a noção do social, quando a gente começa neste processo de usar muito, depender muito da máquina sem critérios, sem nada? Será que a gente vai ter alguns estudos que dizem que sim? O que você acha? Como que você vê isso daí? Eu acho que sim, eu acho que a gente perdeu, né, o comentário que eu fiz, em algum momento lá na nossa história da humanidade, a gente perdeu isso, né? Alguns autores dizem que teve um momento, né, em que a gente começa a separar o que são as ciências exatas da humanidade, né, das ciências humanas. Então aí eu acho que foi um momento lá atrás que a gente acabou perdendo. E a gente foi separando o mundo, né? Então, né, é um pouco isso que a gente fala, o humano e a máquina, né? Como se fossem duas coisas distintas, né? E aí a gente perdeu o sentido de todo, de integração, o sentido sistêmico das coisas, né? E, enfim, acho que a gente perdeu e precisamos fazer o resgate disso. Eu tenho visto que, enquanto humanidade, muito de forma ainda lenta, vem tentando fazer a reconexão, né? Então, até mesmo, quero voltar, né? O Frederic Laloux, nesse livro, para mim, e o próprio Humberto Maturana, que foi com quem eu estudei, pegando esses dois autores, são figuras que estão trazendo uma tentativa de vamos conectar o que estava separado, né? Assim, vamos juntar o que não pode ser separado, né? Não tenho dúvida de que essa separação nos ajudou a tornar a vida melhor, né, assim, em algum sentido, né, na racionalidade, mas ela acabou fragmentando demais o mundo. E aí a gente se desconecta dele e a gente nem mais se reconhece, por exemplo, como uma natureza, enfim, essas questões. Então, acho que sim, a gente perdeu essa humanidade e precisamos resgatá-la. Né? E eles trazem isso daí antes da pandemia, né? Sim, sem dúvida. Então já é um movimento que não é de... Tem muitas pessoas que falam, não, essa desconexão começou na pandemia. Não, a gente já vinha desconectando, talvez na pandemia isso tenha acelerado um pouco, mas... eu acho que a gente vem no processo de conectar, e a pandemia acelera isso. Ela denuncia, né, o movimento que a gente viveu na pandemia, ele denunciou essa desconexão, né? Então, se a gente tivesse mais conectado, talvez a gente tivesse passado um pouco melhor por ela, né? Mas como a gente estava desconectado, a gente sofreu mais, né? Então não tenho dúvida. Mas acho que a gente ainda não se reconectou, e é por isso que a gente tem
índices altos de doenças mentais, a gente tem tido, né, burnout maior, não sei, eu não sei o que você está assistindo ou não, mas eu tenho visto na televisão nos últimos tempos, assim, as pessoas estão saindo das empresas, né? Você tem tido índices altos de demissão voluntária, que loucura isso, né? Eu, por exemplo, sou de uma geração que era o contrário, né? Vamos dizer, eu era educado para entrar dentro de uma empresa e permanecer dentro de uma empresa, e hoje as pessoas estão abrindo mão da empresa. Né? Sim. Ontem mesmo eu estava vendo na televisão, se referia a isso, né? 2 pessoas que falavam isso, né? Eu já encontrei motoristas de Uber que falam, nossa, apesar disso que eu estou fazendo, é muito melhor do que eu estar dentro de uma empresa. Enfim, então tem alguma coisa que a gente fez lá atrás que se distanciou desse humano, e aí a gente acabou transformando as nossas organizações em lugares horríveis, né? Horríveis, né? Horríveis fisicamente falando, né? Então, se você entrar nas indústrias e na produção, é um lugar inóspito, sujo, enfim, traz doenças, enfim, é um lugar que não é um lugar para humano, né? Enfim, então, maluco isso, né? Então, acho que sim, a gente se distanciou e precisamos nos reconectar, né? E você tem de tudo, né? Você tem o lugar que é limpo, mas a liderança é suja, né? E não ajuda também. Então, isso que você falou, do pessoal falar assim, não, né? Você tem um plano de demissão voluntária, alguma coisa, não é só para jovens, né? Tem uma galera da minha idade, tem uma galera mais velha, que está 30 anos falando assim, pelo amor de Deus, tem um plano de demissão porque eu quero ir embora, eu também não aguento mais trabalhar aqui. Sem dúvida. Até as pessoas que foram criadas para passar a vida inteira dentro da empresa estão levantando a mão e falando, viu? Não está dando mais, né? Eu acho que tem uma questão que até ontem, uma das falas que eu vi na televisão era uma faxineira, né? Uma pessoa que trabalha com atividades domésticas, cuida da casa das outras pessoas, e aí ela dizia, a jornalista perguntava, pô, mas você não pensa no seu futuro, né? E assim, que futuro? Assim, eu penso agora, né? Então, acho que tem uma coisa que algumas pessoas estão dizendo, essa é a geração imediatista. Não, não é uma geração imediatista, é uma geração que precisa viver, e é viver agora. Assim. Os meus pais foram uma geração que não vivia para poupar, para se organizar e ser feliz no futuro, quando eles envelhecessem, ou quando eles se aposentassem. Assim, essa era a métrica e a lógica, né, dos meus pais. A minha é muito diferente, eu quero viver agora, eu quero ser feliz agora, neste momento. Primeiro porque eu não sei como vai ser amanhã. O amanhã é tão volátil que eu não sei. Então, assim, será que faz sentido eu ficar poupando, economizando e guardando para quando eu me aposentar? Primeiro, eu não sei o que vai me acontecer. Será que eu vou me aposentar? Sim, né? Será que eu vou estar vivo? Enfim, né? Assim, tem um monte de perguntas que a gente não tem respostas para isso. Então, tem uma noção de imediato positivo, que é eu preciso viver agora, e viver bem agora. Né? Então, acho que boa parte dessas pessoas que estão saindo das organizações, elas estão com essa lógica, eu quero viver bem agora. E esse lugar não é um lugar saudável. Esse é um lugar que está me trazendo doença. Então, eu preciso sair para ser mais feliz, ou pelo menos ser mais sadio, ou não ser infeliz, menos doente, né? Essa semana mesmo a gente vai fazer uma live que você está, como é que é? Você está saudável ou você não tem doença, né? Porque não ter doença não é estar saudável. Tem uma diferença enorme disso daí. Enorme. E as organizações, como elas foram desenhadas, no mínimo elas não estão trazendo doença, mas elas não estão fazendo as pessoas felizes e saudáveis. E eu me lembro muito bem, uma vez eu entrevistei uma pessoa que falava de capitalismo consciente, e ela se referia a um autor americano que dizia que a grande sacada dele foi quando ele percebeu que o que ele fazia dentro da organização que ele tinha, que ele transformava, é que ele estava fazendo com que aquelas pessoas que trabalhavam ali, quando elas saíam das suas empresas, elas iam para a casa delas, né, para as suas vidas,
e contaminavam aquelas pessoas. Aí sim ele disse que fazia sentido, que é o que a gente ainda não compreende, né? Porque a gente ainda está dentro das organizações com aquela medida de você entra aqui e você sai daqui, mas a sua vida é aqui, né? Eu ignoro da onde ele vem, para onde ele vai, o que ele faz, com que ele se conecta, né? Então, essa é uma outra separação maluca que a gente precisa também quebrar, né? Assim, eu estou fazendo um colaborador, um participante, um funcionário feliz, para que ele também seja feliz lá fora, para que ele inspire a mulher, os filhos, o vizinho, o padeiro, né? Assim, e aí a gente vai ter uma sociedade melhor, porque hoje a gente não tem, né? As pessoas estão infelizes, elas pegam o metrô, o ônibus e vão para casa num lugar infeliz, né? Em que o transporte público é infeliz, chegam dentro das suas casas depois de muitas horas infelizes, né? Nos bairros onde elas moram, cansados, né? Para voltar no dia seguinte para o infeliz. E aí, assim, os filhos estão lá, né? Assim, eles vão ver um pai e uma mãe infelizes. Infelizes. E aí, assim, a gente gira na infelicidade, ou nesse ambiente tóxico, né? Que nasce em algum momento lá dentro da organização. Né? E aí o filho vê isso e acha que isso é normal, decide que não vou fazer isso, então eu nunca vou querer esse tipo de trabalho. Eu não quero isso. O tipo do trabalho é necessário. Mas a imagem que me vem agora, lembra do The Wall, quando tem aquela fila de pessoas entrando na máquina, né, de ali? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Nesses lugares, o que a gente tem é isso, né? Aquela fila de pessoas entra e sai, e entra aquela fila de pessoas e entra e sai. Eu acho que tem algumas pessoas que ainda talvez elas possam não ter descoberto um jeito de sair, mas estão saindo disso. Né? Que é essa questão que a gente está falando, de o índice de demissão voluntária tem aumentado, né? As pessoas têm feito outras escolhas. Né? Sim. Podemos até questionar a qualidade dessas escolhas, mas são escolhas, né? Então, às vezes eu encontro motoristas de Uber ou até mesmo uma faxineira que assim, estão fazendo outras escolhas. E essas escolhas são, num primeiro momento, são boas, né? São felizes. Sim. Ontem mesmo, nessa reportagem, falava de duas pessoas. Um cara, inclusive, ele trabalhava com cozinha, e ele disse, eu já trabalhei dentro de restaurante, mas agora eu faço do meu jeito, eu faço como eu quero. E ainda que ele acordava muito cedo, chegava muito tarde em casa. Mas, assim, é curioso que ele estava mais feliz, porque ele tinha mais domínio sobre ele, e não precisava se sujeitar a todo esse ambiente que é de opressão, né? E não de decisão e de escolha. Né? E aí, eu acho que tem uma coisa, quando a gente fala isso, eu acho que você pega este cara, o seu exemplo, que é o cara que ele trabalhava em algum lugar e cozinhava junto com uma equipe, aí ele falou, viu, não está dando aqui, está ruim, eu vou cozinhar aqui, que eu sou feliz porque eu tenho controle disso daqui. Né? E provavelmente este lugar onde ele estava perdeu um ótimo recurso, né? Porque se ele está dando certo, o cara trabalha bem, ele perdeu um ótimo recurso porque não olhou em volta, nem sempre você consegue repor. E isso eu acho que cabe em todas as operações, né? Em todas, por exemplo, cabe muito, né? E aí a minha pergunta para você, eu tenho feito essa pergunta com muita frequência para muitas pessoas. A sua consultoria sempre trabalha com o nível C-level, com níveis mais altos da empresa para poder fazer este desenho e para poder fazer essa mudança de processo. Você acha que, de maneira geral, estas pessoas, elas estão preparadas para essa mudança? De encarar de frente? Porque quando eu falo desse ambiente, essas pessoas estão preparadas para pegar um gestor que dá muito resultado, mas que todo mundo já reclamou da postura da pessoa, e tirar esta pessoa e colocar outra pessoa no lugar. Você acha que as empresas, de maneira geral, estão preparadas para isso? É difícil dizer com uma resposta, né? E não cair numa generalização, né? Eu acho que não, as empresas, muitas delas não estão preparadas, mas ao mesmo tempo tenho que te dizer que acho que sim, algumas empresas estão fazendo coisas muito legais, muito diferentes, gestores estão fazendo, líderes estão fazendo, donos de empresa estão fazendo coisas diferenciadas. Então acho que é difícil dizer
é um ambiente plural, né? Assim, plural, nesse sentido. Acho que sim, tem algumas pessoas fazendo, e acho que não, as pessoas não estão preparadas. Talvez o despreparo seja um pouco maior, porque tem um outro agravante aqui, Viviane, que é eu até falava sobre isso, a gente está vivendo dentro de um ambiente absolutamente volátil e muito rápido, né? Assim, tudo muda o tempo inteiro, né? Assim, essa é a frase dos nossos poetas, tudo muda o tempo inteiro, né? Assim, como uma onda no mar, né? Assim, Sim. é exatamente isso, e eu acho que agora já não são mais ondinhas e marolas, né? São tsunamis, né? Porque é exatamente isso, o Trump faz uma fala, o Lula faz uma fala, o Netanyahu faz uma frase, e isso muda, né? Muda tudo. Um monte de coisa. Muda tudo. Né? Assim, é um tsunami. E esse tsunami, ele traz muita insegurança, né? A mudança, o novo, a complexidade, traz muita insegurança, traz muita ansiedade, traz muitos receios, medos. Então, e principalmente, nunca ninguém passou por isso que a gente está vivendo. Né? O que a gente está vivendo é absolutamente novo e deste momento. Né? Sem padrão. Nem sonho a gente passou por isso. Porque se você parar e pensar, você fala assim, não, a gente nunca imaginaria uma pandemia, a gente nunca imaginaria um presidente dos Estados Unidos que faria tal coisa, a gente nunca imaginaria. O improvável está presente na nossa realidade. Né? Antigamente só aconteciam as coisas prováveis, agora está acontecendo as coisas improváveis. A gente não tem vê isso o tempo inteiro. Né? Oi? Não temos um padrão de referência, né? Não tem. Quebraram-se todos os padrões. Quebraram-se todos os padrões. E isso traz um pouco de receio. Então, eu quero dizer que parte desse despreparo não é um despreparo de má intenção, né? Ou de manutenção, mas é um despreparo de eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei bem o que fazer. Né? Então, também tem um pouco isso. E aí é onde, muitas vezes, você e os consultores entram para, olha, tem jeito, vamos lá, vamos ver o que tem sentido aqui, o que faz sentido, né? Dar novos sentidos. Vamos aos poucos, né? Eu estava vindo para casa agora e eu estava escutando a Band News, e eles estavam falando sobre aquela questão do Alexandre de Moraes, que ele está proibido de ter relação com qualquer empresa americana. E a discussão era, ele não vai poder mais ter a Amazon, ele vai pedir coisa como? Ele vai poder usar o cartão da Visa, ele vai ter que achar um banco que tenha um cartão que não seja um Visa americano. Eu falei, gente, é tanta globalização que você não sabe mais de onde vem. A gente nem sabe mais, assim, será... E na minha cabeça já voltou 80 vezes, eu falei, será que é possível você mapear isso de toda empresa, de uma matriz, não é mais. Né, para uma pessoa? Não é mais possível. Não é mais possível. Nesse sentido, aqui, sem entrar no mérito e discussão política, o Trump é míope, absolutamente míope. Né? Isso não é mais possível, isso não é mais possível. A gente vive mesmo dentro de um mundo globalizado, não tem jeito. Você já deve ter ouvido, já existe lojas, e já existe, até nos Estados Unidos, eu li agora recente, essa semana nos Estados Unidos, mas a gente tinha lido primeiro na França. A gente já tem empresas de transações que já está fazendo o Pix, que já está usando o Pix. Então, assim, cara, é isso. Né? Então, é muito provável que muito em breve a gente vai ter soluções desse tipo, parecidas com esse, também no restante do mundo. Então, assim, onde que isso nasceu, onde que está, não dá mais para dizer, isso é americano, ou isso é brasileiro. Pois é, não dá para... Vai ficar cada vez mais difícil. E tem uma coisa que você falou, que eu estava pensando aqui, quando eu tinha equipe operacional, às vezes vinha essas grandes ondas que a empresa ou era vendida, ou era comprada, ou desfazia de um negócio, ou fazia e eu juntava a equipe e falava assim, gente, é assim, ó, a gente faz o quê aqui? A gente faz água de coco. Ok, nós vamos continuar fazendo água de coco. Para gente que faz a água de coco ali, de fato, com a mão na massa ali no coco, a gente vai continuar fazendo água de coco. A gente não vai fazer outra coisa. A gente vai fazer água de coco porque é isso que
Então, vai mudar, pode ser que mude processo, procedimento, mas a água de coco vai continuar mudando, vai continuar acontecendo e a gente vai continuar fazendo água de coco. O que eu vejo hoje é que eu não sei se é possível um líder dar essa segurança para a equipe operacional dessa maneira, como eu fazia até, sei lá, 5 anos atrás. Não sei se hoje é possível. Porque são tantas variáveis que vão mudando toda hora que eu não sei se é possível eu falar para a equipe achar que eu estou sã. Ela é louca, ela não está sabendo o que está acontecendo no mundo. Não é mais possível isso. Por isso que até a gente fala muito em design organizacional, que eu estou sempre construindo alguma coisa que vai acabar no minuto seguinte. Então, às vezes o cliente está me chamando assim, eu preciso mexer na estrutura organizacional, no meu organograma. Eu falei, beleza, vamos mexer. Mas você está mexendo nesse organograma, mas ele já tem, na saída ele já tem data marcada para ser deletado, abandonado, jogado no lixo. Então, eu estou fazendo... Volta de novo aquela coisa muito do que a gente poderia chamar de imediatismo. Eu estou fazendo para o agora. Eu não estou fazendo para o amanhã. Eu estou fazendo para o agora. Eu preciso estar inspirado no amanhã, mas eu estou fazendo para o agora. Né? Sim, nesse sentido mesmo. Então, eu não posso mais garantir nada. Que a gente faz isso ou faz aquilo, até porque as organizações vão se transformando. Né? O que a gente poderia dizer, por exemplo, o Magazine Luiza, né? Sim, o Magazine Luiza é um grande exemplo disso. Ele era uma rede de lojas físicas que vendia eletrodomésticos ou coisas para casa, geladeira, sofá, armário, máquina de lavar roupa. Hoje isso talvez até nem seja o grande produto que eles vendem. Eles vendem tudo. Eles vendem tudo. Vende pneu, vende tudo. Tá? E a mesma coisa você pode falar de outras. Né? Você já deve ter visto, o Banco Itaú já está vendendo celular. Já tem um e-commerce. O que será daqui a 10 anos, por exemplo, o Banco Itaú? Ele continuará sendo talvez uma instituição financeira, mas talvez ele terá outras coisas. Mercado Livre, a gente está vendo isso. O que era o Mercado Livre lá atrás, o que é hoje? Amazon, enfim. Todas essas organizações, em algum momento, ela se modificou. Né? Você deve estar vendo uma propaganda que eu acho demais, muito bem feita na televisão, sobre o iFood. Não vi. Não está vendo? É uma brincadeira com o que é o foco do iFood. Então aparece, são várias, né? Mas uma delas aparece um taxista, um cara de Uber, está dirigindo e atrás tem uma passageira. E a passageira está no celular e fala assim, como isso? Um aplicativo que vende shampoo, entrega isso, entrega aquilo, como é que ele pode se chamar iFood? Ela brinca, né? Porque é isso, hoje o iFood, que olha o nome é iFood, é um delivery de comida. Hoje ele é um delivery de um monte de coisa, não só de comida. Percebe assim? Então, ele vai se transformando, nós vamos nos transformar em função do quê? Em função deste movimento. Então, nós estamos num movimento, numa grande mudança, que não tem um início, um meio e um fim. E no meio dessa mudança vem outra, é constante. E às vezes a gente tá meio tropeçandão, assim, né? Aqueles do Velho Oeste, sabe? Quando vem aqueles montinhos de feno, assim, a gente tá no meio do montinho de feno, sabe? Assim, levanta uma areia aqui, daí para aqui, aí organiza aqui, aí levanta uma areia ali, vai organiza aqui. Eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje. Eu não gosto vi muito essa propaganda do iFood, mas várias pessoas já falaram dela para mim. Eu preciso caçá-la depois no YouTube. Caça no YouTube deve ter. Ela é muito legal. Tem acho que umas 2 ou 3 que falam da mesma coisa. E eles brincam, né? Assim, como é que pode, né? Um aplicativo se chama iFood se faz isso. Né? Eu ia fazer só mais um outro comentário, que eu gosto muito da metáfora do surfista para a nossa vida, né? Eu gosto muito da ideia do surfista, né? Que é um cara que atravessa as ondas, ele vai para depois das ondas, fica lá observando, fica lá conectado com aquele ambiente, e à medida que o movimento daquela água, daquele mar começa a acontecer,
ele vai fazendo as apostas e vai tomando as decisões. Né? Quer dizer, quando ele começa a se movimentar, é antes da onda aparecer, né? Porque se a onda aparecer e se formar e ele não estiver se movimentando, ele vai perder essa onda, né? Então, é legal a gente pensar nisso. Eu preciso estar em movimento para pegar a onda. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu queria trazer é que agora não são mais essas ondas que a gente vê, né, assim, na praia de Santos ou ali em Ubatuba, né? Assim, a gente já está falando de ondas de Nazaré, né? Assim, são as ondas gigantes. Mas é verdade. É verdade, né? É verdade. Então a gente hoje já está vivendo ondas gigantes, mas a gente precisa se movimentar, né? E a gente precisa estar sempre em movimento. Então, eu diria que eu tenho 68 anos de idade. Eu preciso estar em movimento. Em movimento. Porque se eu não estiver em movimento, eu fico para trás. É muito mais rápido hoje tudo. E mesmo em movimento, eu vou te dizer que às vezes eu perco alguns bondes. Perco algumas oportunidades. E eu vou acrescentar mais uma coisa nessa sua metáfora do surfista. Porque não é fácil, com aquela prancha daquele tamanho, ele chegar lá no fim, só para pegar onda para voltar. Pensa, ele gasta toda aquela energia só para achar uma onda e voltar, só, né, entre aspas. Só para achar uma onda e voltar. Então, assim, é o que a gente tem que fazer. A gente tem que botar essa energia para poder surfar, né? No que a gente precisa, né? E acho que tem uma outra coisa nessa linha, já que você trouxe a história da jornada, que é o prazer da jornada, não só do resultado, né? O resultado, com certeza, é maravilhoso. Mas o prazer de fazer aquilo, né? Fazer a jornada, fazer a caminhada. E essa caminhada, ela às vezes dá certo, às vezes ela não dá certo, né? Mas ela não me faz desistir, né? Porque, né, vamos pegar os grandes surfistas, eles vão perder muitas ondas. Muitas ondas. Eles talvez percam mais ondas do que eles finalizam as ondas. Né? Mas eles não desistem, eles voltam e vão lá com a mesma garra, talvez até com mais garra, com mais efetividade, né? Para fazer essa jornada. Né? Eu acho bem legal isso. O meu irmão, uma vez, ele falou assim, ele falou, meu sonho era ser piloto de teste, meu irmão é engenheiro também, ele falou, meu sonho era ser piloto de teste de automóveis, né? As montadoras, a maior parte delas tem as suas próprias pistas de teste, né? Ele falou, então, meu sonho era testar carro, né? Tocar, isso aqui, né? E aí ele trabalhou numa montadora por um tempo e ele estava numa fábrica, ele trabalhava aqui em São Paulo, mas ele estava fazendo X na fábrica, e ele falou, aí eu vi o piloto de teste trabalhando. Ele estava rodando naquela pista oval a 20 km por hora, porque ele estava testando freio. Então, ele andava a 20 km por hora, parava e andava. E lá ele ia passar 8 horas do dia dele passando, freando a 20 km por hora. Naquele momento, eu desisti de ser piloto de teste, porque, assim, os dias de velocidade é 1%, porque ele não está lá para isso, ele está lá para testar o freio, para ver quanto tempo vai durar o pneu, quantos quilômetros vai durar, não sei o quê. É para isso que existe o piloto de teste, né? Então é muito mais resiliência do que técnica mesmo, e do que aventura e tudo mais, né? Então é meio essa coisa surfista, com certeza eles realizam muito menos do que... Mas aí você tem a conexão, né? Você tem o propósito, a gente está aqui para isso. E eu aceito que vai ter dia que eu não vou conseguir achar a onda boa, enfim, eu acho que isso eu acho que a grande beleza da jornada é essa, né? E fora que ainda tem uma questão da natureza, né? A gente viu mesmo nas últimas Olimpíadas, né? As meninas, eu acho que foi a prova das mulheres, que elas foram para o mar, ficaram lá, né? Eram 2, inclusive, eu me recordo de ver a imagem, e as ondas não vinham, né? Então tem isso, ainda também tem isso. Eu tenho que estar sujeito a lidar com as forças da natureza, que às vezes vai me fazer facilitar ou não, né? É um mundo mais complexo, né? Não tenha dúvida, mais desafiador, né? Mais instigante. Eu, pelo menos, adoro isso, eu acho fascinante. É isso que eu ia te perguntar. Você é psicólogo de formação. Isso. Você trabalha há muito tempo com pessoas sempre dentro de organizações.
Isso é uma pergunta, sempre dentro de organizações. Sim. Que muitas vezes você fala assim, não, para, eu vou virar surfista, eu vou vender coco na praia, que tá mais fácil, porque gente, essa fazer a gente mudar, muitas vezes é muito difícil. O que te faz, assim, tipo, à noite, a hora que você chega em casa e olha, assim, você toma aquele banho, olha no espelho e fala assim, não, eu vou voltar por conta de pontinhos. O que te motiva nessa, principalmente quando a gente quer pegar as pessoas e socar na parede, assim, o que te faz voltar e continuar no processo há tanto tempo? Eu acho que, num primeiro momento, é ver o desenvolvimento das pessoas. Que, de alguma forma, eu faço parte dessa história. E é evidente que eu já colhi isso muito e vejo isso, né? Acho que ontem mesmo eu vi uma postagem de uma pessoa que me mandou um recado pelo LinkedIn, uma pessoa que eu não conheço. Talvez até esteja na minha rede, mas eu tenho, acho que 20 mil, né? Então eu não avalio quem está lá, né? E ela mandava uma mensagem assim, mandava um artigo dela, olha, escrevi esse artigo, mas você é uma pessoa que admiro, te sigo bastante, e acho que isso que eu estou escrevendo tem muito a ver com o que você me ensina, etc. Sabe quando você lê aqui e fala, puxa, então isso é porque eu estou fazendo a diferença para alguém, né? Acho que fazer a diferença na vida das pessoas é a coisa que é mais instigante, que mais eu gosto. E aí eu acho que eu faço isso com os cursos, eu acho que eu faço isso com os livros também que eu escrevi, com as lives que faço, com essa comunidade que a gente está criando. Então acho que isso é o que me faz dizer, estou no caminho, não vou desistir, ao contrário, vou continuar, né? E se pudesse, eu sou meio agnóstico, né? Mas se eu pudesse pedir alguma coisa para os santos, eu diria, puxa, que me dê condições de continuar essa jornada, né? E essa era uma coisa que eu admirava no Humberto Maturana. Quando eu fiz o mestrado com ele, ele faleceu, infelizmente, mas quando eu fiz o mestrado com ele estava lá já girando final dos 80 anos, início dos 90, eu não lembro exatamente, mas tinha lá, sei lá, uns seus 80 e poucos anos, uma vivacidade, de uma energia, e conduzia aula, às vezes, de manhã até à tarde, e lá conduzindo com paciência, com cuidado, respondendo perguntas. No dia seguinte ele estava lá esperto de novo e fazendo. Nossa, eu achava aquilo fascinante, né? Eu quero isso, né? Quero isso com 80, com 90 anos, poder ainda tocar, escrever e tocar o coração das pessoas, a cabeça das pessoas. E parece que esse tipo de coisa, que nem esse artigo que você falou que você recebeu dessa pessoa, tal, parece que, para mim, eles vêm, assim, independente do que cada um de nós acredita. Eles vêm sempre naquele dia que eu tô assim, cara, continuo com esse negócio ou não continuo com esse negócio? Continuo com esse negócio. Aí recebe, assim, uma mensagem. Hoje aconteceu isso, uma pessoa aleatória mandou no podcast, meu Deus, você tá muito legal, tá fazendo muito sentido e tal. Eu falei, poxa, que bom, né? Então, para mim, essas coisas vêm sempre naquela coisa assim, né? De, poxa, tá fazendo sentido? E quando eu começo a me questionar, tá fazendo sentido? Os outros estão gostando, estão aproveitando, que o propósito é que as pessoas aproveitem. Estão aproveitando, tá? Hoje eu recebi uma mensagem, então aquece o coração da gente, assim, eu falei, tá bom, então vamos continuar e vamos seguir com isso, porque está fazendo sentido. Que bom, que bom. Pessoas comentem, né? Fala pra gente que a gente gosta de saber que está fazendo, não é elogiar. Eu gosto. Não estou pedindo biscoito, né? Como dizem por aí. Mas assim, é legal quando a gente sabe que. Eu amo escutar quando alguém fala assim, poxa, você lembra quando você pegou minha mão e me ensinou a fazer tal coisa, tal, não sei o quê? Eu acho lindo isso, às vezes eu não lembro. Né? Mas daí a pessoa começa a contar e eu vou lembrando. Não, eu acho. Não tenha dúvida que é muito gostoso ouvir esses comentários e essas passagens na vida das pessoas, né? E eu nem tenho, enfim, necessariamente uma ilusão. É muito real isso, é muito presente isso, né? Eu nessa trajetória eu estou há 30 anos, né? Então eu vejo isso, né?
E vejo isso do meu lado também, né? Sei lá, das minhas filhas, dos meus netos, né? Mas eu acho que a gente faz diferença aqui, Viviane. Claro que eu gosto de ouvir, mas mesmo quando eu não ouço, eu sei que eu estou fazendo diferença. Eu sei que você está fazendo diferença. Eu sei que muitas pessoas com quem eu convivo, porque aí eu acho que a gente faz parte de uma quadrilha do bem, sabe? Sim, a grande teia. Eu sou mais avatar, assim, aquela grande teia. E nessa teia, pelo menos comigo aqui ao meu redor, tem muitas, milhares, eu diria, de pessoas que estão fazendo diferença. Eu acho que é isso que é legal, essa corrente do bem. E o mais legal é que a gente está na teia mesmo, né? A gente está ali numa teia, emaranhado um emaranhado, as conexões, né? Porque eu poderia até me perguntar por que eu fui fazer a pós em neurociência e lá está você fazendo, enfim, sabe? São muitas as redes e as conexões, né? Um livro que eu acho muito legal é Sincronicidade, que ele destaca exatamente essas questões. Tem muita sincronicidade. Tem. Super. Bom, a gente está caminhando para o final, eu quero te agradecer, mas eu quero deixar assim a última pergunta. A gente está caminhando, o mundo está caminhando para uma nova cultura que olhe de frente para essa questão da toxicidade em relação às pessoas e busque reduzir isso. A minha pergunta em relação a isso você acha que a gente consegue mudar isso mais focado no ambiente, e aí com o ambiente eu mexo com as pessoas? É claro que focado no ambiente eu vou ter que mexer algumas pessoas, mas assim, se eu conseguir mexer no ambiente, fazer a diferença no ambiente, eu consigo mudar as pessoas, que é aquela coisa do papelzinho no lixo, né? Que eu jogo, se não tem lixo, eu enfio no bolso, ou se todo mundo jogou no chão, eu jogo no chão. Eu consigo mudar, ou eu tenho que continuar, de fato, pegando cada pessoa pela mão e mostrando, olha, dá uma olhada nisso daqui, dá uma olhada nisso daqui. Eu acho que são dois caminhos, não são excludentes. A gente precisa continuar sensibilizando as pessoas. Eu preciso mexer na educação, eu preciso mexer com as crianças, eu preciso construir esse mundo lá, não tenha dúvida. É evidente que se eu tiver um modelo mental, né, que a gente chama, preparado, eu vou ter mais transformações. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa mexer nos artefatos, né, naquilo que está presente na nossa realidade. Esse também é um jeito de você transformar, né, porque quando você muda o artefato, você força necessariamente que as pessoas tenham que se comportar de uma outra forma. Né? Então, acho que tem os dois caminhos e eu acho que a gente pode trabalhar pelos dois caminhos. Combinados, né? Eles não são excludentes. Né? Não são excludentes. Estou te fazendo essa pergunta porque eu muitas vezes me coloco nessa assim, qual que isso aqui é melhor ou isso aqui não é melhor? Eu não tenho uma resposta para isso. Estou buscando argumentos até para... eu posso ser bem objetivo, por exemplo, eu já vivi essa situação. Eu estava fazendo um trabalho de cultura numa organização e a gente precisava de uma cultura mais colaborativa, mais participativa e menos segmentada por áreas. Uma das coisas que a gente fez foi mexer no escritório. Então, a gente abriu o escritório, a gente rompeu as barreiras das salas e das paredes que dividiam as áreas. Então, a gente fez mesmo aquele que a gente chama de hoje open space, um espaço aberto. Isso é mexer no artefato. Isso vai fazer com que as pessoas colaborem mais? Não vai, mas vai facilitar. Né? Vai facilitar. Eu fico treinando as pessoas para elas serem mais colaborativas, trabalhar em equipe, se comunicar, é um jeito também, mas se eu continuar com as paredes ainda lá, separando as áreas, não vai impedir, mas vai dificultar. Então eu preciso fazer as duas coisas. Eu preciso mexer no escritório, quebra as barreiras e preciso mexer com as pessoas, para que elas também agora se comportem de uma forma diferente, né? Porque estar num espaço aberto, eu vou ter que me comportar de uma forma diferente do que eu fazia quando eu estava na minha sala fechada. Então, eu preciso mexer nas duas coisas. E às vezes até vou jogar o outro, né? Porque eu estou achando que o outro está lá na sala dele, não está fazendo nada, né? Mas na hora que eu vejo, assim, poxa, a pessoa está fazendo. Eu gosto da ideia.
Beleza. Bom, quero te agradecer demais por você ter aceitado, topado, vir bater esse papo comigo. Foi muito bom, demais, assim, espero que as pessoas aproveitem muito, assim, um monte de ideia que você deu aí. E, gente, segue a gente, vai no canal, os links do Marco, da comunidade e da consultoria vão todos na bio do episódio, está tudo lá prontinho para vocês. Legal. Obrigado pelo convite, é um prazer. Sabe que se convidou, eu venho. Por favor, nós vamos marcar mais, porque eu acho que tem muito assunto. É muito assunto. Com certeza. Com certeza a gente vai conversar mais. Muito, muito obrigada. Tchau, Beijo gente. grande. Até mais. Tchau para todos. Tchau, tchau.